Mas antes vamos fazer a nossa oração inicial. Gostaria que todos permanecessem numa posição confortável, deixasse os celulares no silencioso. E vamos fazer uma oração. Amigo e mestre Jesus, companheiro de todas as horas e de todos os momentos, estamos aqui mais uma vez em prece. E nesse instante, Jesus, precisamos um pouco mais de luz para acender o nosso coração, a nossa mente, as nossas ideias. Em especial ao palestrante de hoje, Sócrates, que com toda a sua ternura, a sua doçura, vai nos trazer momentos de reflexão na sua palestra. Que a sua paz, Jesus, e o seu amor permaneçam em nossos corações. Assim seja. Vamos ouvir e abraçar Sócrates. Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Esse mês é um mês especial, esse período, né? É o mês que nós celebramos a chegada do Mestre Jesus. Há alguns historiadores de plantão que dizem que não necessariamente ele nasceu no dia 25 de dezembro, há 2016 anos atrás. Mas é o período que nós resolvemos comemorar e que os espíritos também comemoram junto conosco, né? E é uma época especial porque parece que nós nos aproximamos mais daquilo que o Mestre gostaria que nós fôssemos, das atitudes que ele gostaria que nós tivéssemos e da transformação que ele nos convida a ter, né? O cristianismo é um convite à transformação e o espiritismo é o como fazer. Então, não é uma obrigação, né? É um convite. Ele convida a gente para ser mais espiritualizado. Ele nos convida para buscarmos uma evolução natural, mas, sobretudo, ele nos mostra o que nós podemos dizer de uma quebra de paradigma, né? Porque há 2000 anos atrás, nunca, né, a humanidade sentiu uma energia tão nobre quanto ela sentiu naquela época. Porque a vinda do Mestre Jesus transforma a energia psíquica, a atmosfera psíquica do nosso planeta. Não que ele não estivesse conosco, né? Pois sabemos que Jesus foi o grande arquiteto desse nosso mundo aqui, o grande gestor e continua sendo. Mas é que para o retorno dele, ou para a vinda dele, né, a matéria, se exigiu um preparo muito grande, né? Porque foi um esforço muito grande de Jesus vir até nós. Às vezes a gente olha assim, uma figura mais famosa dele, né, que a igreja quis manter por muito tempo, que é Jesus pregado na cruz, e a gente pensa que ele sofreu muito ali, né?
Mas eu posso garantir para vocês que o maior sofrimento de Jesus foi reencarnar. Porque imagina um espírito na envergadura dele, ter que diminuir, né, a sua vibração, se digamos assim, se submeter a um perispírito menos digno, né, para poder reencarnar no nosso planeta. Foi um desafio para ele, né? Então eu digo que o grande sofrimento, se ele teve algum grande sofrimento, foi ele ter reencarnado, né? Porque é algo difícil, né? A gente não imagina o quanto ele teve que se adaptar para poder estar conosco. Mas o efeito disso é que, naquela época, se começou uma nova maneira da humanidade atuar aqui no plano material. Isso contaminou a humanidade, mudou a sociedade, mudou tanto que em qualquer ponto do planeta, em qualquer religião que tenha, a gente costuma dizer antes ou depois de Cristo, né? Mas assim, embora ele quisesse transformar a humanidade, a proposta de Jesus não era uma transformação da sociedade em si, ou dos povos, né, ou do planeta, nem do povo dele, né, que ele nasceu judeu, mas a proposta de Jesus era e continua sendo, né, uma proposta de transformação pessoal. Ele não veio falar de coisas efêmeras nem superficiais, mas ele veio tocar fundo o ser. Ele não veio falar sobre o ser biológico, mas ele veio falar profundamente sobre o ser espiritual. Ao ser questionado e perguntado, ele mostrava a necessidade que nós deveríamos ter para mudarmos a maneira como a gente se via, né? Então, Pilatos perguntou a ele, né, se ele se considerava o rei dos judeus. Ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Ué, mas alguém poderia explicar, né, naquela época? Porque hoje, se alguém dissesse isso, a gente ia falar, então esse cara é o ET, né? Mas naquela época, um cidadão dizia: meu reino não é deste mundo, né? Mas que mundo é esse que Jesus estava dizendo, né? É um mundo espiritual. É um mundo que nós pertencemos, mas nós não nos lembramos. Nós não nos recordamos, né? Nós fazemos um esforço muito grande para, de vez em quando, a gente pensar que dentro desse corpo biológico, desse corpo físico, existe, sei lá, uma centelha espiritual, né? Mas o que Jesus diz é o contrário. Olha, vós sois espíritos, né? Ele diz assim: vós sois deuses. Agora também ele coloca algumas fraquezas nossas, né? Que ele, reclamando com seus seguidores, ele diz: olha, vocês são incrédulos. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você iria dizer para uma montanha sair de um lado para o outro, e isso iria acontecer. Mas ele diz: vocês podem fazer isso e muito mais, basta vocês crerem, né? Crer na vida espiritual, crer nesse reino, que ele chama de reino, né? Porque era necessário falar na linguagem própria, né, daquela época. Ou seja, o que ele quer dizer é naquele mundo ali, né? O mundo verdadeiro ao qual todos nós pertencemos, que é o mundo espiritual. E ele vem à Terra cercado, né,
de um elemento, de uma vibração psíquica própria dos espíritos mais elevados desse mundo que ele falava. Qual é essa vibração psíquica, né? É o amor, né? A amorosidade. O tema de hoje é quando o amor veio à Terra, né? Então, como diria um líder brasileiro, nunca antes na história da humanidade, né, a mensagem foi tão clara sobre a necessidade da gente se espiritualizar e o caminho pelo qual a gente deveria se espiritualizar. O caminho é o caminho através da amorosidade. Mas qual era essa amorosidade que Jesus pregava? Né? Porque amar o filho, amar a filha, amar o esposo, a esposa, amar os pais, né? Isso era algo até, mesmo naquela época, ainda com o espírito humano embrutecido, mas já era algo que nós fazíamos de uma maneira intuitiva, né? Até mesmo talvez pela preservação da espécie. Mas ele falava de um amor diferente, né? Então não foi à toa o susto, né, que as pessoas tiveram quando ele disse que a gente precisa amar os inimigos. Ué, mas como assim? Aquelas pessoas que nos fazem mal, nós precisamos amar? Né? Aquelas pessoas que nós não queremos, nós não desejamos, aquelas pessoas que querem nos prejudicar, nós devemos amar? Né? Mas que teoria é essa? Né? Que teoria é essa que Jesus está a nos convidar? Né? É claro que o amor que ele fala é um amor universal. Né? Nós ainda estamos engatinhando no que se refere a entender o que é amar. Óbvio que talvez a gente não tenha, né, e não consiga ter por uma pessoa estranha ou por um inimigo, o carinho, a afeição, o afeto que nós temos por uma pessoa muito próxima. Né? Mas o que Jesus diz é que nós devemos ter a compaixão pelo próximo, né? Mesmo que seja alguém que nos queira mal. E aí o Espiritismo vai nos mostrar 1857 anos depois, na codificação de Kardec pelos bons espíritos, com as mensagens dos bons espíritos, algumas razões mais objetivas para isso, para esse conselho. O Espiritismo nos mostra que alguns inimigos, né, que poderíamos ter ou que temos, são compromissos, provavelmente, do passado, porque nós reencarnamos várias vezes e já cometemos muitas besteiras. Célia não, que é minha amiga, não cometeu muitas não, mas nós, simples mortais, em diversas oportunidades que nós viemos reencarnar, nós vamos cometer besteira. Então, o amigo que foi há 2 encarnações passadas, hoje ele pode ser um inimigo, porque em determinado momento tivemos algum problema, algum quiprocó, né? E isso fica claro, por exemplo, Célia está aqui porque não me ajuda a mentir, porque já participou comigo de reuniões mediúnicas, né, Célia? Fica claro que algumas entidades que nós encontramos, né, alguns espíritos que nós encontramos em reuniões mediúnicas que querem fazer o mal às pessoas encarnadas, que nós chamamos na doutrina espírita de obsessores, né? Fica claro que muitos desses obsessores estão ligados a uma pessoa que querem fazer mal, mas que em um tempo atrás, não muito distante, eles foram amigos, foram amantes, foram pessoas queridas, né? Às vezes marido e mulher, às vezes irmãos que brigaram, sócios, né? Camaradas.
e que em um determinado momento houve o que a gente pode dizer assim, briga de vaidades, né? Encontros e desencontros egoísticos. E aí viraram inimigos, né? Isso se trata da ignorância humana, né? E aí o Espiritismo vem dizer, olha, essas coisas acontecem. Por que a gente não procura reverter isso, se reconciliar, né? E aí Jesus dá mais uma dica, né? Dá mais uma palavra de orientação, quando ele diz a Pedro que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Porque o perdão é um instrumento de reconciliação, né? Ah, Sócrates, mas assim, falar é fácil, né? Falar é fácil. É mais fácil eu falar aqui do que a gente perdoar, né? Mas, embora o perdão verdadeiro, real, né? Sincero, aquele perdão que vem da alma e do coração, seja algo desafiador para muitas pessoas, o perdão está, digamos assim, ele pode ser instrumento dessa época. Porque Jesus ele não veio aqui trazer informações, trazer exemplo, trazer uma nova doutrina, né, para os espíritos superiores. Então ele não veio falar sobre perdão para espírito que sabe perdoar. Ele não veio falar sobre amor para espírito que já ama há muito tempo. Ele veio falar para a gente aqui, né? Ele veio falar sobre perdão para nós, né, que estávamos lá naquela época, né? Se não nasquelas vizinhanças da Galileia, da Judéia, né? Estávamos em algum ponto ali do planeta, ou encarnado, ou às vezes desencarnado, mas estávamos ali naquela época, sentindo a presença do Mestre entre nós. Então, o recado dele é para a gente, ou seja, se ele diz que nós podemos perdoar, né, nós podemos perdoar. Mas é difícil perdoar. É realmente difícil, né, para algumas pessoas, né? Mas sabe por que é difícil? Porque a gente tem uma postura muito egocêntrica ainda, né? Nós não nos livramos muito dessa nossa postura egocêntrica. A gente acha que o universo gira ao nosso redor, né? Copérnico, Galileu e outros cientistas já nos mostraram há alguns séculos que o universo não gira em torno da Terra, pelo contrário, nós somos uma pequena bolinha azul que gira em torno de um astro muito grande, né? Uma estrela, e essa estrela gira em torno de um centro de uma galáxia, enfim, né? Nós somos uma poeira cósmica no universo, mas a maioria das pessoas ainda acham que o universo gira em torno de si. Se algo não dá certo na sua vida, é porque Deus está tentando contra ela, né? Mas, peraí, Deus está olhando, né? Só no nosso planeta são 7 bilhões e meio de pessoas encarnadas, deve ter aí mais uns 20 e tantos bilhões desencarnados. Só no nosso planeta essa quantidade toda de pessoas, e Deus está preocupado em prejudicar você ali, né? Não, né? É que nós ainda não entendemos, nós ainda não aprendemos a lição, né? Embora a gente já saiba de cor, como diria uma música bonita do MPB, né? Nós sabemos, né? Mas ainda não aprendemos. Ou seja, precisamos nos libertar, né? E o perdão, ele faz isso. O perdão, ele liberta. Ele liberta a gente do rancor, do ressentimento, porque o grilhão que nos apega, né, que nos gruda, que nos conecta àquela pessoa que nós
não gostamos, que nós temos alguma diferença, ou que nós odiamos, ele é muito parecido com a corrente que une as pessoas ao bem, né, ao amor. É muito parecido. É uma energia psíquica muito forte. Tanto é que, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Você pensa numa pessoa que você... Por exemplo, essa época de festa de final de ano é muito isso, né? Às vezes você pensa assim, pô, eu vou visitar fulano, eu vou visitar minha família no interior ou num outro estado, né? Mas eu espero que fulano de tal não apareça lá, né? Aí você fica pensando em fulano de tal, que você não gosta muito. Não é nem seu inimigo, né? Mas é aquela pessoa que você não gosta. Seu santo não bate com o dele, né? Quer dizer, você que não é muito santo, não bate com ele também, que não é lá essas Coca-Cola. E aí quando você chega na festa, a primeira pessoa que você encontra é a dita criatura. E aí, e às vezes isso acontece mesmo num passeio no shopping, né? Você está pensando no cidadão, você se bate com o cidadão, né? Nós nos conectamos e nos comunicamos através da força do pensamento, né? O espírito, ele se comunica pelo pensamento. Então, aquelas pessoas que nós não gostamos, temos ressentimento, rancor, e nós ficamos o tempo todo pensando nisso, ela cada vez mais se aproxima da gente, numa espécie de simbiose, né, de parceria estranha. E quando é que a gente se liberta, né? Quando a gente perdoa de verdade. Perdoar é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. Às vezes a gente pensa que, eu vou perdoar fulano, sei lá, ele vai pensar que eu sou bobão, né? Não. Perdoar é um ato de coragem. Ora, quem foi mais corajoso do que Jesus? Ninguém, né? Como eu disse antes, ele foi corajoso só de reencarnar aqui. Reencarnar foi uma grande aventura para ele aqui. Então, ele dizia, perdoe sempre, perdoe seus inimigos, porque ele tinha uma compreensão maior do que é o amor. O amor não é apenas aquele sentimento mesquinho que às vezes acontece, que nós temos com a pessoa do nosso lado. E a gente diz que ama, mas a gente não quer que a pessoa saia do nosso lado. Ah, não, estou torcendo para que fulano não passe no vestibular lá no Rio Grande do Sul para não se afastar de mim, né? Às vezes a gente tem isso. Né? Pai e filho, mãe e filha, né? Porque a gente quer a pessoa próxima da gente, num sentimento de apego. O amor, como perdão, ele deve libertar a gente e não apegar, né? Ainda fazemos muita confusão com tais sentimentos. E o sentimento que Jesus nos convida a criarmos, a gerarmos dentro de nós, é um amor universal. É aquele amor que faz com que a gente entenda que todos nós somos criaturas divinas e que devemos respeitar aquelas pessoas. Devemos entender que elas são tão importantes quanto nós e que nós não somos o centro do universo e que nós devemos nos relacionar com os outros não através de instrumentos superficiais que nós fazemos, né? Como máscaras, né? Através do nosso ego, né? Mas, sobretudo, nos relacionarmos de coração para coração, através da nossa essência, porque esse é o convite de Jesus. Célia, você vai me permitir falar até que horas? Que lembre-se que você é minha amiga. 20 para as 6, né? Então, nós temos 12 minutos. Jesus, então, faz o convite para que nós amemos. Mas é um amor diferente também, né? É um amor que nós estamos aprendendo a fazer. Nós estamos aprendendo a realizar esse amor. E ele diz assim, olha, ele dá um exemplo interessante, porque as pessoas naquela época achavam que ele vinha aqui para julgar os outros, né? E, pelo contrário, Jesus vinha mostrar para as pessoas a necessidade de transformação, do perdão, né? De perdoar outro. Então,
na passagem da mulher adúltera, que os judeus levam até Jesus, a mulher que tinha cometido adultério, e, obviamente, quer testar ele, porque os judeus levam a ele e eles pensaram assim, Jesus vai fazer duas coisas, ou vai mandar apedrejar mesmo, porque era a lei, né, na época, ou ele vai dizer que não é para apedrejar, então ele está indo contra a lei. Né? Então a gente vai pegar Jesus, né, esse impostor, pensavam eles, de qualquer maneira. Mas o que Jesus faz quando aqueles homens querendo apedrejar, né, com fome de vingança também, de sede, sei lá o quê? O que Jesus faz? Jesus se abaixa, começa a escrever, né, na terra. Há relatos espirituais de que ele começa a escrever nome por nome daquelas pessoas que estavam ali e alguns erros que eles tinham cometido. Né? Mas, no final, ele fala assim, levanta-se e fala assim, olha, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Ora, é uma lição fantástica. Porque ele está dizendo, primeiro, que ele não está muito preocupado com a lei antiga. Mas ele também não está ali apenas para quebrar a lei antiga, ir de contra a lei antiga. Mas ele também quer chamar a cada um que está ali a responsabilidade pelos seus atos. Mas você está condenando uma pessoa que errou à morte, né? Porque o apedrejamento era até a morte. Mas quanto você já errou também? Né? Então atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, que nunca errou. O convite de Jesus, então, é um convite de perdão. Mas você vai perdoar outro porque você entende que você é falível também. Né? E aí ele fala para a mulher, dizendo, olha, cadê aqueles acusadores que aqui estavam? Né? Aí ela disse, olha, todos já se foram. Então, não sou eu que vou lhe condenar. Vá e não erre mais. Né? Ele podia dizer, está vendo? Né? Você fica fazendo besteira. Não faça isso da próxima vez, viu? Eu avisei. Né? Ou então avisaram a você. Não. Ele disse, vá em paz. Só não peque mais. Esse é o desenho do amor que Jesus quer provocar nas pessoas, né? Da reflexão que Jesus quer que a gente tenha. Porque a gente olha muito para o erro dos outros, mas não olha para o nosso erro. Né? Nós estamos vivendo em períodos meio intolerantes. Né? Esse ano 2016 foi um ano difícil para o Brasil. Né? Foi difícil para o mundo inteiro, mas um ano desafiador para nós brasileiros. E uma das características que apareceram foi uma espécie de intolerância, né? Algumas pessoas me perguntam assim, mas se nós estamos sempre evoluindo, porque no Espiritismo a gente tem esse entendimento de que nós sempre estamos a evoluir, o Espírito sempre está a evoluir, seja do ponto de vista material, quanto do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. Né? Mas se nós estamos evoluindo, por que existe tanto conflito, né? Por que existe tanta intolerância? Uma das leituras que eu faço é que nós estamos aprendendo a sermos mais verdadeiros. Né? Então, antigamente, a gente não gostava, mas em função da pressão da sociedade, das coisas, a gente não dizia muito. Né? Hoje, nós estamos falando mais verdades. Um exemplo disso é a criança. Né? Antigamente, quando eu era criança, que não faz muito tempo, né? O adulto falava uma coisa e a criança, qualquer adulto, não precisa ser os pais, não. Os pais nem se falam, né? Mas qualquer adulto que falava, a criança obedecia. Né? Sem questionar. Quer dizer, eu questionava, mas eu era um ponto fora da curva. Né? Mas a maioria das crianças não questionavam. Né? Hoje em dia, o que acontece? Se você chegar na casa de um amigo seu e pede, o menino, vai lhe pegar uma água para mim, ele vai falar, mas por que eu tenho que pegar água para você?
Você está doente? Né? E aí é um ser questionador. Às vezes, questiona tanto que a gente pensa que beira a falta de educação. Né? Mas é por isso. Nós estamos nos permitindo ser mais verdadeiros. Eu também sou do tempo de que o chefe mandava, né, e o funcionário obedecia. Tanto que tinha uma frase que dizia assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Hoje em dia não é bem assim. Né? O chefe sugere, fala, né? Não é mais chefe, é líder, né? Motiva. E se o funcionário não gostar muito, ou ele pede demissão, e se o chefe for muito incisivo, ele ainda processa. Né? Então, assim, nós estamos mudando, nós estamos nos permitindo, uma boa parte da sociedade, a sermos mais verdadeiros e mais autênticos. Mas isso gera também o outro lado da moeda. Já que a gente se mostra mais, né, também a gente percebe essa questão da intolerância, dos conflitos. Então, nós devemos buscar, não voltar ao que éramos antes. Né? Eu vou fingir que eu não ouvi. Não. A gente deve buscar resolver as coisas. Né? O convite à amorosidade também é um convite da gente resolver as coisas. Resolver conflitos. Né? Exercer uma inteligência emocional. Né? Por exemplo, se a gente sair daqui e um sujeito nos fechar ali de carro na paralela, por exemplo, a gente tem vontade de mandar o cidadão ir para a casa do umbral, né? Como nós somos espíritas, vai para a casa do umbral. Né? E aí a gente perde o controle, né? Fica até o Natal, até o Ano Novo, até 2017, se lembrando daquele cara que colocou a nossa vida em risco. Né? É o controle emocional, a gente precisa ter uma administração das nossas emoções, porque isso faz mal para o espírito. Né? Então, há uma necessidade, né, da gente se melhorar e de entrar nessa energia que o Mestre nos convida. Uma energia de amor, uma energia do perdão. Olha, amar o próximo como a si mesmo. Perguntaram a Jesus, mas, mestre, qual é o maior mandamento? Né? Vamos ver se ele tem um novo mandamento. Qual é o maior mandamento de Deus? Jesus diz, um é muito parecido com o que vocês já ouviram. Né? Tem lá no Antigo Testamento, amar o seu Deus sobre todas as coisas. Como se fosse resolver, né? Porque, sim, mas a gente ainda não compreende o que é amar, e a gente também ainda não compreende muito bem o que é Deus. Né? Mas, agora ele deu um mais prático. Talvez seja o lema de toda a campanha amorosa dele. Né? Que ele diz assim, mas tem um segundo. Amar ao próximo como a si mesmo. Opa, aí ficou mais fácil de entender, né? E mais difícil de praticar. Porque amar o próximo, é o outro, é ali, né? Como a si mesmo também. E será que a gente se ama? Né? É um ponto de interrogação. Porque, às vezes, a gente pensa que a vaidade é um amor a si mesmo. Né? A vaidade é um exagero do ego. Né? Agora, as pessoas que têm autoestima elevada, elas se amam e não são vaidosas. Autoestima não é ser vaidoso. Né? É você se aceitar. É você entender como você é. Qual é o seu estágio atual evolutivo? Quais são os seus defeitos e suas qualidades? Porque quando a gente ama uma pessoa de verdade, a gente enxerga nela tudo. Né? Eu não estou falando aquelas paixões avassaladoras, não. Aí a gente não enxerga nada. Mas o amor verdadeiro, né? Um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, que a gente ama há muito tempo, a gente enxerga os defeitos e as qualidades, mas nós amamos de qualquer maneira. Nós amamos a pessoa, né, acima dos comportamentos, mesmo que elas tenham comportamentos inadequados que a gente não concorde. Nós devemos nos amar assim também, mesmo que a gente tenha
comportamentos inadequados que a gente mesmo olha para si e diz, olha só as besteiras que nós fazemos. Ou olha só a besteira que eu faço de vez em quando. Mas a gente deve fazer essa reflexão. Porque quando a gente olha para si mesmo, buscando se amar, a gente começa a ser mais verdadeiro com a gente mesmo. Eu não estava dizendo que nós estamos sendo mais verdadeiros com os outros? Então nós precisamos ser mais verdadeiros com a gente mesmo. Porque a pior mentira é aquela que a gente conta para si mesmo. Né? Eu sou a melhor pessoa do mundo. Né? Se você acha que é a melhor pessoa do mundo, você não vai evoluir, porque se você já é melhor, para que você vai evoluir? Né? Só vai esperar desencarnar para encontrar Jesus. Né? Então, se a gente conta uma mentira para si, ou então, eu sou a pior pessoa do mundo, o outro lado também. Né? Eu sou a pior pessoa do mundo, não presto. Né? Então, você também não tem motivação para se melhorar. Então, apurar o que você sente por você mesmo e como você se vê é uma fase necessária para um alto amor. Né? E aí a gente vai deixando a vaidade de lado. Porque aí não vai mais me importar muito o que as pessoas pensam de mim. Porque a pessoa vaidosa, normalmente, ela é assim. Você reconhece a pessoa vaidosa, que ela está mais preocupada com o que as pessoas pensam dela do que com ela mesma. Né? Mas quem tem um alto amor, quem tem uma autoestima elevada, um amor próprio, ela respeita o próximo e respeita a si mesmo. E esse é o segredo desse relacionamento e dessa amorosidade que Jesus diz, amar ao próximo como a si mesmo. E ao próximo, quem é o próximo? O próximo é o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso companheiro, a nossa companheira, a nossa família. Mas não é só. O próximo são os colegas de trabalho. Mas tem muita gente chata. Tem. Né? Inclusive você deve ser chato para alguns. Mas a gente deve aprender a amar. São os companheiros de centro espírita. Mas centro espírita é mais fácil, né? A gente está aqui junto, todo mundo falando a mesma ideia e tal. Aqui é mais ou menos uma espécie de preparo para lá fora. Né? São os nossos vizinhos, né? São as pessoas fora do nosso país. São as pessoas que estão sofrendo no Oriente Médio, por exemplo, na África. Mas tem muita gente sofrendo no Brasil? Tem. Mas tem muita gente em pior estado que nós brasileiros. Mas eles estão longe, como é que eu vou amar? Não, mas o amor, você não precisa ficar perto. Né? O amor pela humanidade. Quando você tem amor por algo, o amor ele vence distâncias. Então o convite do amor, né, quando Jesus vem à Terra, que nós celebramos isso amanhã, né? Porque nós brasileiros temos o costume de celebrar de amanhã para depois de amanhã, né? Do dia 24 para o dia 25. O brasileiro junta a fé com a festa, né? Então, mas isso é legal, eu acho importante, né? Nós sabemos celebrar a vida. Mas então, essa data especial que nós estamos celebrando, é a data que a gente diz assim, olha, o amor veio à Terra. O amor veio à Terra e nós podemos pegar essa carona e se aproveitar o máximo possível dessa energia, dessa bondade, dessa amorosidade e de tudo que é necessário para fazer nós um espírito melhor, mais feliz e ter uma vida mais plena. Eu desejo a vocês todos um Feliz Natal em 2017, repleto de paz e de harmonia. Muito obrigado.